Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer mais 3 exercícios no tópico de distribuição normal. Bora começar? Então, vamos começar aqui pelo exercício 1. Considere que Z siga uma distribuição normal com média 0 e variância 1, ou seja, uma distribuição normal padrão. E eu quero calcular o quê? O valor de ZC. Tá o quê? A probabilidade Z está entre 0 e ZC é igual a 0,4608. Então, vamos fazer aqui um esboço do gráfico da distribuição normal. E o que eu sei? Que a probabilidade de Z estar entre 0 e ZC é igual a 0,4608. Como Z segue uma distribuição normal padrão, eu vou descobrir o ZC olhando direto na tabela da distribuição normal, que está aqui. Como a gente pode ver aqui, a probabilidade que a tabela me dá é referente a essa área do meio, que é exatamente a que eu tenho a probabilidade final aqui, que está em verde. E o valor de ZC, ele aparece aonde? Na primeira coluna e aqui nessa primeira linha. E o valor das probabilidades vai estar onde? Exatamente aqui no corpo da tabela, no meio da tabela. Então, vamos procurar aqui um valor parecido com o 0,4608. Vocês só têm que notar que o 0, não aparece aqui na tabela. Então, vou procurar aqui na tabela, no meio da tabela, algum valor parecido com 4608, ou bem próximo de 4608. Então, tá aqui 46,080. E o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar para a primeira coluna e ali para a primeira linha. Então, o que eu achei? Que ZC é igual a 1,76. Ou seja, a probabilidade de Z está entre 0 e 1,76 é igual a 0,4608. Agora vamos aqui para a letra B. Eu quero descobrir o valor de ZC, tal que a probabilidade de Z está entre menos ZC e ZC é igual a 0,95. Então, o primeiro passo vai ser a gente esboçar aqui o gráfico da distribuição normal. E aí eu coloquei o 0, menos ZC e ZC. E o que eu sei pelo enunciado aqui da letra B? Que essa área aqui, entre menos ZC e ZC, é igual a 0,95. Como a distribuição normal é simétrica, o que significa isso? Que essas duas metades, de 0 até ZC e de 0 até menos ZC, elas são iguais. Então, o que significa isso? Que uma metade vai ser igual ao quê? 0,95, que é a probabilidade das duas áreas, dividido por 2. Então, essa área que eu coloquei aí em amarelo é igual a 0,4750. Então, a probabilidade de Z estar entre 0 e ZC é igual a 0,4750. Que se a gente lembrar aqui, na tabela da distribuição normal padrão, essa área em amarelo é exatamente igual à área que essa tabela me mostra. Então, eu vou procurar aqui no meio da minha tabela uma probabilidade próxima a 47,50. Achei aqui. Agora eu vou olhar onde? Vou olhar para a primeira coluna e para a primeira linha para achar o valor de ZC. Então, ZC igual a 1,96. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a probabilidade de Z está entre menos 1,96 e 1,96 é igual a 95% ou 0,95. Letra C, eu quero calcular ZC, tal que a probabilidade de Z maior do que ZC
é igual a 0,02 ou 2%. Então, vamos começar aqui esboçando as infos que a gente tem e o que precisamos calcular. Então, coloquei aqui o esboço da minha distribuição normal. O que a gente tem? A gente sabe que a probabilidade de Z ser maior do que ZC é igual a 0,02%. Então, marquei aqui. O problema aqui é que a área que a minha tabela me dá as probabilidades é diferente dessa área que eu tenho aqui com a probabilidade igual a 0,02. Então, eu tenho que mudar um pouquinho para a gente poder consultar o valor de ZC na tabela. Então, o que eu vou me lembrar? Distribuição normal, ela é simétrica. Então, ali no zero, a minha média é igual à minha moda, que é igual à minha mediana. Então, se ali no zero é igual à minha mediana, isso significa que eu tenho 50% de probabilidade para valores abaixo de zero e 50% de probabilidade para valores acima de zero. Ou seja, a área amarela, que é complementar à área roxa, vai ser igual a 0,5 menos 0,02, que é igual a 0,48. Então, agora eu tenho a probabilidade da área que está na tabela. Então, basta agora eu olhar lá no meio da tabela e procurar uma probabilidade bem próxima a 0,48. Então, eu tenho aqui, não é a probabilidade exata, é 0,47982, que é o valor mais próximo de 0,48. Então, agora eu vou olhar para a primeira coluna e para a primeira linha para encontrar o valor de ZC. Então, eu tenho ZC igual a 2,05. O que significa isso? Isso significa que a probabilidade de Z ser maior do que 2,05 é igual a 0,02 ou igual a 2%. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Então, vamos aqui para o exercício 2. Considere que X siga uma distribuição normal com média 10 e variância 4, e eu quero achar o valor de XC, tal que a probabilidade X está entre 10 e XC é igual a 0,34134. Então, vamos esboçar aqui o gráfico da distribuição normal com as informações que a gente tem. Então, eu tenho aqui a média 10, vou marcar o XC, a área que a gente tem, essa aqui em rosa, e a probabilidade de X está entre 10 e XC é igual a 34,134% ou 0,34134. O problema aqui é que não temos uma tabela para distribuição normal com média 10 e variância 4. A gente só tem a tabela da distribuição normal padrão, que é uma normal com média 0 e variância 1. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai primeiro consultar na tabela da distribuição normal padrão, a gente vai achar o valor de ZC e depois a gente vai ter que transformar ZC em XC. Deixa eu colocar aqui primeiro o esboço de uma normal padrão com média 0 e variância 1 e a área referente que é a mesma e com a mesma probabilidade. Quando eu consultar a probabilidade 0,34134 na tabela, eu vou achar ZC. E aí, o que eu preciso fazer depois? Transformar ZC em XC. Então, vamos colocar aqui a tabela. Vamos procurar primeiro a probabilidade 34,134 aqui no meio da tabela. E a gente encontrou aqui. Vamos olhar para a primeira coluna e para a primeira linha. E a gente achou o quê? Que ZC é igual a 1,00. Agora, o que eu preciso fazer? Eu tenho que transformar ZC em
xc. Como é que eu vou fazer isso? Vou me lembrar da transformação da normal padrão. Como é que a gente faz a transformação de uma variável x para uma variável z? Eu sei que z é igual a x menos mi sobre sigma. Então, aqui a gente sabe o valor de z, que é 1. Não sabe o valor de x, sabemos a média de x, que é 10, e o desvio padrão é a raiz de 4, então é igual a 2. Então, primeiro passo, vou multiplicar aqui em cruz, vai ficar o quê? 2 igual a x menos 10, x igual a 10 mais 2 igual a 12. Então, o valor de xc é igual a 12. O que significa isso, pessoal? Isso significa que a probabilidade de x estar entre 10 e 12 é igual a 0,34134 ou 34,13%. Então, vamos aqui para o exercício 3. Suponha que as notas em um teste de inglês são normalmente distribuídas com média igual a 60 e desvio padrão igual a 10. Os alunos que estão entre os 1% que tiraram a nota mais alta ficaram com nota acima de... E é exatamente isso que eu quero descobrir. Então, vamos montar aqui o problema. Então, o que eu sei? Que a probabilidade de x ser maior do que alguma nota, que eu não sei qual é igual a 1% ou 0,01. Então, vamos montar aqui o esboço da distribuição normal, a área que eu tenho a probabilidade, que é do xc para a direita, e ela é igual a 1%, ou 0,01. Como a gente viu no exercício anterior, o que a gente precisa primeiro achar? O valor de ZC, porque a nossa tabela é a tabela da distribuição normal padrão. Então, vamos colocar aqui o esboço da normal padrão. Só que eu tenho que me lembrar, na tabela, o valor de P é referente à área entre 0 e ZC. Como a distribuição é simétrica, eu acho essa área rosa fazendo o quê? 0,5 menos 0,01, que vai ser igual a 0,49. Então, para achar ZC, primeiro, eu vou procurar aqui no meio da minha tabela, que é o valor igual a 0,49. Tá aqui. Esse é o valor mais próximo do 0,49. E vou olhar para a primeira linha e para a primeira coluna para achar o valor de ZC. Então, ZC é igual a 2,33. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar ZC em XC. Então, vamos lá. Então, vou utilizar aqui aquela fórmula de transformar uma variável x numa variável z. Vou substituir os valores que eu conheço e vou achar o valor de x. Então, ZC igual a 2,33. X é o que eu quero descobrir. A média é igual a 60 e o desvio padrão igual a 10. Então, vamos primeiro multiplicar aqui, vai ficar 23,3 igual a x menos 60. Vou passar o menos 60 para o outro lado, vai ficar x igual a 83,3. O que significa isso? Isso significa que a probabilidade de x ser maior do que 83,3 é igual a
0,01. Então, os alunos que estão entre os 1% que tiraram a nota mais alta ficaram com nota acima de 83,3. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.